E aí, gente, bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui então com as nossas aulas. E como eu tinha falado para vocês, né, agora nós vamos começar a trabalhar com o nosso projeto. Então a gente já tinha começado no vídeo anterior, troquei o nome aqui para projeto inicial, né? E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é trocar o cenário, né? Então, para a gente colocar um palco, um ambiente bonitinho para o nosso ator, para os nossos atores, para o nosso projeto dar continuidade aqui. Então, como é que você vai fazer para trocar o cenário? Tá vendo aqui que tem um espaço aqui no canto direito, né, escrito palco. E tem cenários, né? Então, aqui tá falando que tem só um, que é o cenário em branco que existe aqui por padrão. Você vai clicar aqui embaixo e você vai ter várias opções aqui, ó. Selecionar cenário, pintar, surpresa, então vai escolher um aleatório, ou para você pegar algum do seu computador. Eu vou vir aqui em selecionar cenário, porque eu quero pegar algum que já exista. Então, por exemplo, eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar, eu vou pegar algum que não tenha, que tenha cores, mas que não, vou pegar esse Blue Sky aqui, né, só pra gente fazer. Se você reparar aqui, ele tá com dois cenários ainda, né, cadê o outro cenário, porque ele não tá mostrando, tá, já a gente descobre porque que ele não tá mostrando, mas tá aqui. Inserir o cenário, tá vendo que nós temos o nosso atorzinho aqui agora, e aí agora começa a fazer um pouco de sentido aquilo que eu falei do nosso ator e do nosso cenário seriam as partes mais importantes, né? Tá vendo? O nosso ator tá aqui, a gente pode movimentar ele pelo cenário manualmente, né? Então eu cliquei com o mouse e arrastei de um lado para o outro, né? Tá vendo? Então vamos imaginar que eu queira que o meu ator fique mais ou menos na altura aqui do chão, né? Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos na altura do chão, tá? E aqui a gente tem o nosso ator. Então a gente pode trocar o ator. Clico aqui na mesma coisa, aqui na parte onde tem as informações do ator. Selecionar ator. Ele vai ter vários atores aqui pra gente, né? Algumas pessoas, alguns desenhos, alguns outros animais, né? Objetos, comidas, roupas, um monte de coisa aqui que a gente pode escolher, tá? Inclusive alguns aqui que depois nós vamos utilizar, né, para desenvolvimento do nosso projeto de uma forma mais detalhada, tá? Então tem aqui todos os atores, beleza? Então eu vou vir, não vou selecionar nenhum ator aqui agora não, depois eu seleciono algum deles, né? Então vou voltar aqui e o nosso ator está aqui, né? Então como é que eu faço para esse ator aqui? Então o que nós temos de mais informações, né? O nome dele está aqui, ator 1, a posição dele no eixo X na horizontal e Y na vertical, tá? Então reparem nesse detalhe. Se você quiser que ele volte bem para o centro da sua tela, você vai pôr 0 e 0, né? Então ele vai voltar bem para o centro. Mas eu não quero, eu quero que ele fique bem aqui onde eu tinha deixado. Tá bom aqui, né? Menos 190, menos 110. Reparem que o eixo X e Y está bem no meio, né? Então quando eu ponho 0 aqui, 0 aqui, ele está bem no meio. Então tudo que está à esquerda no eixo X é negativo, e tudo que está para baixo no eixo Y é negativo. Tudo que está à direita no eixo X é positivo, tudo que está para cima no eixo Y é positivo. Então aqui eu quero que ele fique mais ou menos na posição menos 190 e aqui menos 110, tá? Olha lá, eu posso ajustar por aqui ou arrastar como eu quiser. Aqui eu posso definir o tamanho dele, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar o tamanho para ele ficar, sei lá, 40. Então ele vai ficar bem menor. Então é até interessante isso, porque dependendo do que a gente quer fazer, eu quero que o meu ator fique menor, porque senão vai ficar muito grande e vai ser difícil interagir. Posso diminuir mais ainda, inclusive, né? Óbvio que quanto mais eu diminuo, mais difícil fica para visualizar, tá? Então tem todo esse detalhe. Vou deixar aqui com tamanho 50. E aí eu posso, inclusive, reajustar, porque eu quero que ele fique bem aqui nessa posição. Tá vendo que eu baixei, como eu diminui o tamanho dele, eu tive que baixar mais ainda. Então tá vendo aqui a posição dele, porque a posição dele está relacionada com o centro gravitacional dele. Então por isso que eu baixei mais ainda ali, né? Mesma coisa do eixo Y aqui também. A direção dele indica a direção que ele vai caminhar. 90 graus quer dizer que ele está de forma perpendicular, então ele está num ângulo de 90 graus entre os dois eixos, né? Então conforme eu vou mexendo aqui,
ele vai mudando essa forma dele se movimentar. Isso aqui vai ser importante dependendo do projeto que a gente for fazer depois, porque, por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer com que um objeto se mova livremente pela sua tela. Então, essa movimentação ela não vai poder ser rígida, tá? Então, a gente tem três formas de movimentação, ó. Ó, a gente tem a movimentação, rotação completa, rotação esquerda e direita, e para ele não girar, tá? E a gente vai fazer essas definições. Eu não vou mexer nisso agora porque, por enquanto, não importa pra gente, né? E aqui eu tenho os botões para mostrar e ocultar. Então, eu oculto e mostro. Isso aqui vai ser importante, por exemplo, quando você estiver criando. Vamos imaginar que você vai criar um jogo que vai ter níveis de dificuldade. Então, quando chegou no nível 5, vai aparecer tal coisa na tela. Então, você coloca para ele ficar oculto. Quando chegar no nível 5, aquela coisa aparece na tela, naquela posição que você definiu. Beleza? Então, tá aí o nosso... colocamos o nosso primeiro cenário, nosso palco, colocamos o nosso palco, movimentamos o nosso ator. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Vamos começar a entender como que acontece o processo desse nosso ator se movimentar pela tela, né? Então, o processo de movimentação, a gente vai vir aqui, ó. Ah, tá, outro detalhe das fantasias, a gente pode vir aqui, ó. Clicar aqui em fantasias, vocês vão ver que a maioria das fantasias pré-estabelecidas, que já vem dentro do próprio Scratch, ela vai ter posição 1 e posição 2. É aquilo que eu falei, que essa opção de posição 1 e posição 2 é para dar a impressão de que o nosso ator está se movimentando, ele não está deslizando pela tela, tá? Então a gente pode ter isso, pode modificar a cor de preenchimento, pode mudar a forma de contorno, a espessura da linha do contorno. Então, por exemplo, você quer deixar com 0 na espessura da linha do contorno, ele vai ficar com 0, né? Vou deixar o 4 aqui, só porque é o padrão. Você pode espelhar ele de forma horizontalmente, verticalmente e fazer um monte de coisa aqui, tá? Os sons padrão são padrão para esse ator. Eu não vou mexer nos sons por enquanto, tá? Mas eu vou voltar aqui na opção de código agora. Então, cliquei aqui em código. E aí, como é que eu faço para movimentar? Você vai simplesmente... você pode usar... A gente pode usar duas formas de movimentação, tá, gente? Uma forma de movimentação é essa daqui, falar para ele mover 10 passos. O que é mover 10 passos? Ele vai andar uma posição na tabela, ele tem tipo uma tabela desenhada ali, né, por trás dele, que a gente não visualiza. Então, quando você clica aqui para ele andar 10 passos, olha lá, ele andou como se fosse uma posição. Tá vendo? Ele andando lá, uma posição, indo para frente, indo para frente. Peraí, meu professor, eu tenho que ficar clicando aqui? Tem. Se você não fizer as configurações do jeito certo, você tem que ficar clicando para ele se movimentar, tá? Então, essa é uma forma dele se movimentar. Então, vamos voltar ele aqui na posição inicial dele. A outra forma é com esses dois elementos aqui, para adicionar a X e adicionar a Y. Adicionar a X, eu estou dizendo que eu quero adicionar para ele andar na horizontal. Tá vendo? Olha lá, ele está andando na horizontal. Quando eu falo adicionar a Y, ele vai andar na vertical. Tá? Por que eu tenho que saber que existem essas três formas de movimentação? Porque dependendo do tipo de programa que nós vamos criar, de projeto que a gente for criar, ele vai requerer ou que haja essa movimentação, vamos dizer, livre. Então, vamos imaginar que você está falando para um objeto se movimentar livremente pela tela. Então, você vai colocar a opção para ele mover 10 passos. Se você quer que a movimentação seja fixa, então, por exemplo, que os elementos se movimentem só na horizontal ou só na vertical, aí você vai ter que colocar as opções para ele adicionar 10, adicionar a X na horizontal ou adicionar a Y para ir para vertical. E aí é a mesma coisa que eu falei antes, né? Então, olha só, tem que ficar clicando para ele ir para frente ou para cima. Por que isso, professor? Porque a gente ainda não criou nenhum programa que faça isso automaticamente, tá? Então, mesma coisa vale aqui. Peraí, professor, mas ele só anda para frente e para cima? Ele não anda para baixo e para a esquerda? Anda. Então, se eu quero fazer com que ele ande para a esquerda, né, então para frente, no caso aqui é para a direita e para ele andar para a esquerda, eu coloco para adicionar números negativos. Então, adicionar menos 10. Olha lá, um walk do Michael Jackson. E a mesma coisa para ir para baixo, né? Menos 10. Então, eu vou fazer ele ir para baixo. Beleza? E aí a mesma coisa vale para o mova. Então, se eu colocar aqui mova menos 10 passos,
Eu vou fazer primeiro ele andar 10 para frente, depois menos 10 para trás. Ele vai se movimentar, tá? Com detalhe, que a movimentação do MOVA ela é uma movimentação livre, no sentido de não importa para onde ele esteja apontado, que essa rotação que eu coloquei aqui, ele vai se movimentar. Quando eu coloco XY, é horizontal para o X e vertical para o Y, tá? Então, se eu movimentar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 180, né? Só para a gente ver o que acontece. Olha só, eu vou colocar 10x. Olha lá, ele continua indo para a direita, menos 10x ele continua indo para a esquerda. 10y ele continua indo para cima, menos 10y ele continua indo para baixo. Se eu colocar 10 passos, olha só o que vai acontecer. Agora ele vai ir na direção para baixo, tá? E menos 10 passos ele vai ir para cima. Repararam que houve uma diferença? Se eu mudar aqui e colocar uma angulação quebrada, vamos pôr aqui uma angulação, por exemplo, de 154 graus. Tá? É uma loucura, né? 10x vai para frente, menos 10x vai para trás. 10y vai para cima, menos 10y vai para baixo. Mova 10 passos. Ele vai mover quase que numa diagonal. Tá vendo? Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de manter sempre que possível a angulação correta, tá? Mais 10y. Vamos posicionar ele aqui. E beleza, tá? Então é isso, gente. O processo inicial de movimentação e de trabalhar com o ator e com os cenários. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz para fazer com que isso seja automático. Então, para que a gente não tenha que ficar clicando todas as vezes no botão. E como que a gente faz para que isso aconteça de forma repetida, tá? Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, vão aparecer os cardzinhos aí para vocês visualizarem. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.